Já pensou num pãozinho assim pro teu café da manhã ou lanche da tarde? Fica comigo que eu te ensino a fazer um passo a passo bem simples que te garanto que não tem erro. Antes do vídeo eu quero me apresentar, eu sou a Kelly aqui do canal Profissão Dona de Casa. Esse vídeo aí tá bem longo, já vou avisando antes, mas realmente é um passo a passo para ti que nunca fez pão ou que não acerta o pão ou que quer outras dicas, enfim. É um pão passo a passo sem erro. Então, paciência se tu realmente tá precisando ou buscando isso, que vai fazer total diferença, tá? Então, eu peço que se tu gostar, tu compartilhe, tu curta. E é isso. Esse é o meu primeiro vídeo. Espero que goste. Com o tempo eu vou melhorando, vou ajeitando e a gente vai se acertando aqui, tá? Um abração. Espero que gostem de verdade. Então, vamos lá. Primeira coisa que eu faço para fazer o pão de trigo é hidratar o fermento. Isso faz total diferença na hora do pão. Bom, aqui eu tenho 2 colheres de sopa de fermento químico, fermento para pão, né? E 2 colheres de sopa de açúcar, qualquer açúcar. O que eu faço? Eu coloco o fermento e o açúcar em um recipiente. E pego um pouco de leite dentro daquele 1 litro, né? Dentro da quantidade que 1 litro que nós vamos usar e coloco aqui dentro. Agora eu vou misturar. E deixar essa misturinha por uns 5 minutinhos, talvez 3, dependendo como tá a temperatura, né? Para que ele hidrate e vá formando uma esponjinha. Assim também é bom porque se acaso o fermento não tiver bom, não tiver dentro da validade, ele não vai crescer aqui. Então tu já no início da receita tu vê se vale a pena ou não continuar, se o teu fermento tá bom, né? Então eu vou deixar aqui quietinho, depois eu vou usar essa misturinha para fazer o pão. Bom, agora o fermento já hidratou, ele tá aqui a misturinha. Eu vou colocar um pouco de farinha na bacia. Todo pão ele vai ser com base em 1 litro de leite. A nossa medida é 1 litro de leite. Eu já coloquei 50 ml de leite para hidratar o fermento aqui. Então, o resto 950 ml de leite. Então, aqui tá o leite. Bom, vou colocar um pouco de farinha na bacia. Vou adicionar o óleo. O sal. Vou dar uma misturadinha. Agora eu vou adicionar o fermento. Pode ver que ele fica bem denso, ó. Ele fica grossinho. Vou colocar um pouco de leite aqui para tirar o restinho que ficou no pote. Pronto, fermento e açúcar estão aqui. Agora, só o leite e a farinha mesmo. Dou uma misturadinha. As medidas vão estar descritas depois, tá? Mas, na verdade, assim, ó, a farinha vai variar muito a quantidade dependendo da marca, né? Por isso que eu gosto de me basear em 1 litro de leite. Dentro disso, eu vou colocando aqui agora aos poucos o leite e misturando. Tem que cuidar para não colocar muita farinha no início. Realmente, no início, vai ser uma massa bem líquida. Para daí eu ir adicionando a farinha para ver o ponto. Eu gosto desse pão porque ele é bem prático, bem rápido. Na verdade, o que vai demorar mais é na hora de sovar ele. Que a gente sabe, né? O pão, quanto mais tu sovar a massa, mais macio e gostoso ele vai ficar, né? Então, eu estou misturando aqui. Primeiro eu gosto de deixar bem uniforme essa mistura aqui, bem misturadinho mesmo. E depois eu vou adicionando a farinha aos poucos. Tá bem líquida mesmo. Agora eu vou ir dando ponto com a farinha. Por enquanto eu ainda uso a colher. Talvez passe a ideia que seja difícil de acertar esse pão, porque não tem bem certo a medida de farinha. Mas, na verdade, nenhuma receita tem como tu colocar 100% a quantidade de farinha que tu vai usar. Porque, como eu disse, né, varia
da marca da farinha, tem algumas que absorvem mais ou menos líquido, né? Então, realmente, não é uma ilusão, assim, tu dizer bem certinho quanto que tu vai usar. É mais no pão, né? Mas aqui vai dar pra ver com o tempo, quanto mais vocês forem fazendo, mais vocês vão ver que vocês vão tendo facilidade em perceber esse tipo de coisa. E esse pão não tem erro. Ele fica muito gostoso. E o que eu indico é assim, ó, com relação à quantidade de sal que se coloca no pão. Tem quem gosta de um pão mais docinho ou de um pão mais salgado. Essa medida de açúcar e sal que eu passei, realmente é uma base mais neutra. É um pão assim que não vai ficar, é um pão gostoso para tu colocar uma chimia, uma geleia, fazer uma torrada, algo assim. Olha como tá ficando a massa. Conforme eu vou adicionando farinha, ela vai ficando um pouco mais pesada. Mas é isso mesmo, né, gente? Que é uma massa que a gente possa sovar. Agora eu vou colocando aos poucos a farinha, porque assim, ó, se tu colocar muita farinha, a massa fica dura. Então, fica um pão mais seco, não fica gostoso. Olha, tá começando a ficar mais pesado pra, de fato, mexer com a colher. Eu vou sempre misturando bem para o meio, assim, pra não ficar nem um pouquinho assim no fundo, não ficar massa mole no fundo ou nas laterais. Pra realmente, ó, ficar uma massa bem uniforme. Tá vendo que ela tá começando a se soltar? É uma massa bem gostosa de se trabalhar. Ela é bem boa. Olha. Vou colocar um pouco mais de farinha. Esse vídeo vai ficar um pouco mais longo, mas assim realmente fica mais fácil de perceber o ponto da massa. Olha, já tá ficando assim. Raspar bem o fundo e as laterais da bacia. Eu já vou colocar ela na bancada pra sovar. Só ralar mesmo, tem que pôr a mão na massa, ó. Percebam que ela tá bem mole, ó, bem mole. E eu não coloco minha mão assim no fundo, não aperto por enquanto, só com a ponta dos dedos mesmo pra ficar mais fácil. Ela gruda bastante ainda, mas é normal, é assim mesmo. Nós vamos acertar a farinha aqui. Ó, mais com a ponta dos dedos mesmo, trazendo pra dentro. Assim, ó, tem vezes que a gente começa a sovar uma massa, ainda mais essa de pão aqui, que não é bom que tu deixe ela muito dura, e a gente tenha muita meleca, muita massa mole na mão. O que acontece? A gente acaba adicionando, às vezes, muita farinha na massa, pensando que ela tá muito mole ainda. Mas, na verdade, o excesso da massa mole tá na nossa mão. E a gente acaba perdendo o tato e achando que tem que pôr mais farinha, mais farinha, mais farinha. E, às vezes, não. É questão de se perceber. Que nem, ó, sempre vou limpando aqui, tirando bem. Ó, percebam que já tá começando, já consigo colocar mais minha mão na massa, onde tá mais fácil. Estão vendo que ela já não tá grudando tanto? E é uma massa que ela é mole. Se eu enfiar meus dedos lá no meio dela, vai grudar. Mas é normal, é assim mesmo. Tu não vai enfiar a mão lá no fundo da massa pra sovar ela. Tu vai pegando nas laterais, assim, ó, com a ponta dos dedos, pra que teus dedos não entrem e não grudem na massa. Senão vai encher de farinha e vai ficar uma massa muito firme. Mas não tem mistério. Eu falo tanto de não pôr muita farinha, mas não tem muito mistério. Tu vai sentir no sovar. Bom, agora realmente é questão de sovando a massa. Quanto mais eu sovar ela, melhor ela vai ficar. Eu vou sovando aqui, depois eu volto para mostrar como ela fica depois de sovar. Agora eu já sovei bastante a massa aqui. Ó, vocês podem observar como ela fica bem macia mesmo. Bem gostosa, não tá grudando mais. Vou polvilhar um pouco o fundo da bacia. E vou deixar a massa descansar. Quando ela dobrar de volume, nós damos continuidade à receita. Olha como a massa já cresceu bastante. Vou tirar um pouco do ar dela. Vou colocar um pouquinho de farinha para não grudar na mesa. Eu vou fazer 3 pães. Não vou pesar a massa, porque é para consumo próprio, então, né, não é preciso. Vai no olho mesmo. Eu divido mais ou menos aqui, quantia
que eu jogo em 3 pedaços, mais ou menos. Reservo os outros 2. Sempre tapado, para que a massa não resseque. Um pouco de farinha e vou abrir assim. Bom, essa maneira é o jeito que eu faço, então cada um tem o seu jeito de fazer pão. Eu tô mostrando aqui o jeito que eu faço para consumo próprio e que dá certo, fica bom. Agora eu estico a massa assim para retirar todo o ar que tem dentro dela. E vou modelar o meu pão. A medida da forma eu vou deixar descrito depois. Eu pesei a farinha, eu usei em torno de 1,4 kg. Na verdade, foi exato 1.400 para 1 litro de leite. Mas como eu disse, né? Vai depender da farinha que tu vai usar. Massa bem gostosa para trabalhar, como eu disse antes. Agora eu enrolo assim, ó. Eu vou apertando e puxando. Apertando e puxando. Apertando, ó. Assim, ó. Pra não ficar ar. Assim. Agora eu faço assim. Aperto aqui na lateral pra entrar um pouquinho. Pego minha forma, que já está untada com óleo e a farinha. Posiciono aqui dentro. Ajeito ela bem, empurro as pontinhas pra baixo, ó. E dou uma leve apertadinha nela para que ela se modele melhor na forma. Ficou assim. Agora eu vou fazer isso com o restante da massa e vou deixar descansar. E depois eu volto para mostrar como ficaram os pães crescidos. Bom, agora o pão já cresceu. O forno está ligado há 10 minutos já, na temperatura de 240 graus. Agora eu coloco o plástico por cima dele para que ele mantenha a umidade e cresça mais rapidamente. Aqui estão os pães, eu vou colocá-los a assar. Assim que estiver pronto, eu mostro para vocês. Bom, agora os pães já assaram, ficaram em torno de 40 minutos no forno. Quanto ao tempo, vai depender do gosto de cada um. Aqui em casa nós gostamos do pão um pouco mais torradinho. Ele esfriou um pouco, eu vou desenformar ele aqui. Vou esperar esfriar um pouco, depois eu corto para mostrar como ficou o pão. Bom, o pão não tá bem frio ainda, já cortei algumas fatias. Vou cortar um para vocês verem a maciez dele. Ele ficou bem macio mesmo, tá um pouco quente. É até um pouco ruim de cortar, ele meio que se desmancha, mas... Pra vocês verem mesmo como ele ficou macio. Ficou um pouco torto aqui, mas não quer dizer também. Olha. Realmente ficou bem. Vou cortar aqui um pedaço. Ele fica desmanchando, que nem eu falei pra vocês. Caso gostem de um pão menos torrado, é só assar um pouco menos. Isso é do gosto de cada um. Aqui tem uma chiminha de uva. Experimentar um pedacinho. Fica muito bom. Não vou falar de boca cheia, né? Só façam.